Bom, primeiro eu queria saber de vocês, quem já ouviu falar nos 1.100 dias? Ninguém? O pessoal da PED. Oh, tá bom. Então, vou começar dizendo o que seria, né? De onde surgiu e o que é. É uma soma, na verdade, dos 90 dias antes da concepção, com os 280 dias da gestação, caso a gestação tenha 40 semanas, mais os 365 dias do primeiro e do segundo ano de vida. Então, se vocês somarem aí, vai dar 1.000 dias. E por que a gente vai falar sobre os 1.100 dias, né? Primeiro, eu queria voltar um pouquinho antes dos 1.100, né, para esse termo que foi criado pela ONU, que são 1.000 Days. Isso surgiu, na verdade, surgiu a partir de uma publicação, ou de algumas publicações no Lancet, em 2008. E aí, em 2010, a ONU lançou esse programa dos 1.000 dias. E aí, não sei se dá para vocês verem aqui, ele fala o que a gente faz ou come nos primeiros 1.000 dias faz a diferença para o resto da nossa vida. E aí, bem consolidado esses 1.000 dias, mais recentemente foram adicionados os outros 90 dias, que é justamente do período pré-concepcional. Por que disso? Por que isso surgiu? Justamente porque viu-se que, além desse período, a partir da gestação e dos primeiros 2 anos de vida, a fase ainda antes da concepção já se tornaria importante e fundamental por alguns motivos. Uns óbvios que a gente já sabe, como, por exemplo, se a gestante ou a mulher que deseja engravidar usa ácido fólico, considerando que o sistema nervoso central é o primeiro que se forma, então o ideal seria que ela já começasse a se preparar para essa gestação ainda nos primeiros 3 meses antes. Mas não só por isso, mas porque os gametas paternos também vão ser fundamentais e vão ser importantes para a saúde desse feto, desse bebê. Então, aí entra que é o único período em que o pai, de fato, pensando do ponto de vista genético, poderia dar sua contribuição nesses 1.100 dias, e além, lógico, do afeto, do vínculo, de todos os outros fatores que vão influenciar. E aí a base desses 1.100 dias é justamente o termo que chamamos também, mais recentemente, da epigenética. Acredito que alguns de vocês já ouviram falar. Eu acho que essa imagem simboliza bem o que seria a epigenética, né? Não é manipulação genética, mas é o conhecimento que a gente tem de que, felizmente, por algum lado, infelizmente, ou por outro lado, felizmente, a gente consegue mudar o potencial genético que a gente nasce, ou que quando a gente está se formando, sobretudo na vida intrauterina, essa epigenética tem um poder enorme. Então, seria a possibilidade de fazer, através dos estímulos do ambiente, modificações na nossa genética, modificações concretas, metilações, alterações de fato nessa estrutura genética. E aí isso é fantástico e, ao mesmo tempo, é assustador, não é? Porque a gente pensa, poxa, o que eu faço, o que a gestante come, a forma como eu estimulo uma criança pode influenciar intrinsecamente os genes, e isso pode, né, para um lado ou para o outro, interferir nessa criatura, nesse ser que vai ser um adulto, e essa interferência vai para a vida inteira. E aí, por isso que a gente diz que esse período é um período de uma grande janela de oportunidade. Então, se a gente olhar, todo o resto é sólido, mas aqui eu tenho um grande potencial de influência externa que pode mudar a história dessa criança. Então, a gente aqui vai falar um pouco sobre essa janela de oportunidade que nós, como profissionais de saúde, temos de sensibilizar não só os pais e cuidadores, mas toda uma sociedade do quanto é importante a gente cuidar desses primeiros 1.100 dias de vida. E aí a gente tem um conceito mais amplo, que seria a primeira infância, né, que é falado, e muitas pessoas da área da educação já falam há muito tempo sobre a importância dessa primeira infância. Cerca de 90% do crescimento cerebral da gente se dá nesses primeiros 6 anos. Mas aqui eu vou falar mais precisamente da primeiríssima infância, outra forma da gente chamar esses 1.000 dias. E se a gente olhar também para essa primeira infância, já tem estudos dos próximos talks, talvez, falando dos primeiros 2.200 dias de vida, que seria incluindo esses 6 primeiros anos.
E aí aqui mostra como é que se dão essas sinapses. Então, se vocês olharem, ao nascimento, é tico e teco. Eles não conversam, né? Como tem a brincadeira tico e teco, estão afastados aí os neurônios com pouquíssimas conexões entre eles. E aí, só de olhar essa imagem, a gente vê como no final do segundo ano, essas sinapses assim estão formando uma rede absurda, né? Tem estudos que falam que uma criança chega a formar cerca de 1 milhão de novas conexões por segundo, não é por dia, por mês, nem por ano. Então, assim, é um período em que essas sinapses estão enlouquecidas, se formando, mas isso não se dá só de deixar a criança no cantinho dela. Essas sinapses se formam à medida em que a gente estimula. Afeto, vínculo, carinho, alimentação. E aí é que está, mais uma vez, o que é incrível e o que é extremamente preocupante, né? Caso essa criança não receba os estímulos necessários, essas sinapses não vão se dar dessa forma. E aí, quais são os aspectos que interferem positivamente nos primeiros 1.100 dias de vida? Porque eu acredito que, a partir do que vocês ouviram até aqui, vocês querem dizer, e o que eu posso fazer, né, como profissional de saúde, para que eu possa interferir positivamente nesses 1.100 dias de vida? Então, primeiro, uma alimentação adequada na gestação, o aleitamento materno, uma alimentação complementar rica em nutrientes e a suplementação de micronutrientes. Já sabemos dos programas de ferro, vitamina A, ácido fólico, enfim, e outros e outros. E aí, na base disso, a gente tem uma agricultura adequada, que traga segurança alimentar para a população, programas de incentivo ao aleitamento materno e suplementação nutricional. Do ponto de vista afetivo, o estímulo à parentalidade, a estimulação dessa criança, a formação de bons vínculos e afeto. E, para isso, a gente precisa de cuidados domésticos, apoio comunitário, a conhecida rede de apoio, profissionais de educação, planejamento familiar, o cuidado com a saúde materna, sobretudo saúde mental, e o empoderamento feminino. E, por fim, não menos importante, que essa criança seja submetida a uma baixa carga de doenças infecciosas para que não atrapalhe esse processo de desenvolvimento e, para isso, imunização, educação básica, para que tenha um ambiente seguro, água e saneamento e acesso a serviços de saúde. Vocês podem ver que, a partir daqui, existem coisas que dependem mais diretamente da gente, né? Que pode, no dia a dia, conversando, ao longo de uma consulta, mas existem outros que estão bem além, que dependem de iniciativas públicas, né, de políticas públicas e de um contexto social, econômico, político e ambiental favorável para isso. E aí, realmente, isso vai bem além do que a gente pode fazer numa consulta, mas a gente precisa olhar para isso como decisões que são tomadas, né, a nível político para que tudo isso seja bem estabelecido. Bom, e aí a gente se pergunta, quais são os benefícios da gente ter esses cuidados adequados nos primeiros 1.100 dias de vida? Vocês vão dizer, diminuição da mortalidade infantil, ok. Crianças mais saudáveis, menos internamentos, ótimo. Mas vai para muito além disso. A gente tem tanto diminuição da morbidade, da mortalidade na infância, mas a gente já tem inúmeros estudos mostrando que tem diminuição das doenças crônicas não transmissíveis nos adultos, que hoje a principal causa de morte na nossa sociedade são as doenças cardiovasculares. Infarto, AVC, enfim. E a gente sabe que, se a gente tiver esses cuidados alimentares, sobretudo cuidados nutricionais, evitar esses adoecimentos agudos, a gente vai ter menos doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade, síndrome metabólica na vida adulta. E, para além disso, do adoecimento físico, a gente vai ter também um aumento do desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional, um aumento da performance escolar, da estatura final, que é um indicativo de que a nossa sociedade está sendo mais saudável quando a gente tem adultos com estatura final maior, e aumento da capacidade de trabalho. Então, a partir daqui, não sei se vocês já assistiram, mas fica uma sugestão, quem nunca assistiu, O Começo da Vida, né, um documentário, fala que, inclusive, opiniões de economistas, não são de educação nem da saúde, falam que, se um país, se uma sociedade quer ser mais justa, mais produtiva, invista na primeira infância, invista na primeiríssima infância, invista nos primeiros 1.100 dias. Vamos ter adultos mais empáticos, mais inteligentes, de maior habilidade de convívio em sociedade.
E aí vamos para as intervenções que podem ser feitas em cada uma dessas etapas. Então, a gente começa do período pré-concepcional, gestação, do nascimento aos 6 meses e dos 6 meses aos 2 anos. Primeiro, saúde e nutrição maternas. Então, vamos enfocar aí. Isso que eu estou falando de forma um pouco mais simples para as políticas públicas que a gente tem. Mas o ideal seria, inclusive, pensando nos gametas paternos, que a gente já tivesse um cuidado, que é uma falha, eu acredito, do nosso sistema. A gente não consegue captar tantos homens para se cuidarem. Imagina, a consulta pré-natal anticoncepcional do homem. Já é difícil levar ele para a consulta de puericultura, né? Então, fica aí o nosso alerta para convidar os homens a participarem. As consultas pré-natais regulares, a assistência adequada ao parto, as consultas de puericultura regulares, aleitamento materno exclusivo, aleitamento materno complementado até os 2 anos ou mais e uma alimentação complementar adequada a partir dos 6 meses. Além disso, a imunização, que a gente tem que cuidar desde o período pré-concepcional, e o apoio socioemocional, que é fundamental em todo esse processo, né? Desde uma gestação. A gente sabe que grande parte das gestações no Brasil não são planejadas, né? Então já a gente perde uma grande parte dessa janela de oportunidade. E esse apoio socioemocional que vai ser fundamental para a estrutura desse binômio, né? Ou dessa família que está se formando. E aí, para concluir, eu vou trazer uma reflexão, né, de José Saramago, que diz que o homem que sou é a criança que fui. Ou uma outra reflexão de Charles Nelson, que os primeiros anos são como construir a estrutura de uma casa. É a estrutura sobre a qual todo o resto se desenvolverá. Então, era sobre isso que eu queria trazer essa fala para vocês.